Questão número 3 da escolha múltipla do exame 2005, primeira fase, que diz então o seguinte: considera a função f, domínio R, definida por f de x igual a cosseno de x. Qual das expressões seguintes dá a derivada de f no ponto π? Bom, é uma pergunta de derivadas, estão-nos a pedir a derivada de uma função num ponto. Bom, o que é que nós sabemos aqui de derivadas? O que eu aconselho é, quando vos falam em derivadas, vocês pensem logo numa coisa. Pensem logo no que é a derivada graficamente, que isto ajuda muito e isto aplica-se muitas vezes nos exames, ok? Temos aqui uma função qualquer, não interessa que função é que é, não tem que ser aquela que eu lhe tenho, é uma função qualquer, e vou representar aqui uma reta tangente à função, neste ponto, por exemplo. A reta não tem que passar na origem, ok? Calhou aqui. E está aqui um ponto A. O que é que nós sabemos por definição da derivada? Portanto, esta é a nossa função f, que aqui está. E há aqui uma reta tangente neste ponto. F' de A é igual ao m, ok? Este m é o declive da reta. A reta terá a equação mx mais b, tem um determinado declive, e então a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Este é um conceito importantíssimo, é, digamos, a abordagem gráfica à definição aqui de derivada. Bom, mas nesta pergunta nem iremos aplicar muito isto. Eu falei aqui disto porque acho que o que vos deve bater logo na cabeça quando vos falam de derivada num ponto, esta definição é importantíssima, ok? Trabalha-se muitas vezes com elas. Iremos ter a oportunidade de fazer muitos exercícios trabalhando com esta condição agora aqui nos exames nacionais, ok? Mas nós também temos que ser um bocado amigos de nós próprios, não é? Que é o seguinte, nós estamos numa escolha múltipla. Estamos numa escolha múltipla, nós temos uma resposta para dar. E entre as respostas nós temos que escolher uma expressão que tem um limite, não é? Que tem um limite. Então nós devemos pensar assim, o que é que em derivadas trabalha com limites? Não é? Porque eu estou habituado a aplicar aqui esta definição com as fórmulas de derivadas. Eu tenho a função f e faço a derivada através das fórmulas e depois substituo por um ponto e calculo o declive, ou vice-versa, ou dou-me o declive e pedem um ponto, qualquer coisa. Mas estou habituado a trabalhar com fórmulas e não com limites aqui, não é? Mas realmente, se pensarmos bem, existe na definição de derivada, e eu aqui chamo a atenção porque eu não vou agora escrever tudo novamente desde o início, porque senão estaria a dar o curso todo novamente e não seria praticável. A definição de derivada, as duas formas que eu vou aqui escrever estão na introdução às derivadas no módulo 4, ok? Poderão consultar, ver melhor, perceber melhor as formas que eu vou aqui colocar. Qual é a definição de derivada, a definição analítica de derivada num ponto? Então, a primeira forma, claro está, aqui está tudo explicado, surge da taxa média de variação, ok? Então, sugiro a quem não tem um conhecimento profundo que vá ver essa aula primeiro, ok? Então, temos que é dada por f de x0 mais h, falta aqui um limite, ok? Lá está o limite que nós teríamos que ir atrás. Existe aqui na definição de derivada, há um limite. E nós, como temos na escolha múltipla, temos limites, isto se calhar tem a ver com a definição. Tínhamos que ser chamados para aí, não é? Então a definição de derivada num ponto é dada por isto, é o limite que depois resulta nesta abordagem gráfica, ok? É o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, ok? Portanto, eu estou aqui, volto a dizer, estou a escrever aqui a forma, não a estou a explicar de origem, porque senão não teria tempo. A fórmula é esta. E esta fórmula poderia ser vista de uma outra forma. Está também explicado no vídeo como é que se chega de uma a outra, ok? Fazendo uma mudança de variável. Portanto, f' de x0 também pode ser escrita assim. Limite, portanto, sem ser este h tender para 0. Posso colocar aqui o x a tender para x0. Este meu x0 é o ponto onde eu quero calcular a derivada. De f de x menos f de x0 sobre x menos x0, ok? E portanto isto era importante porque, volto a repetir, se me estão a fazer uma pergunta de derivadas que é de escolha múltipla, e se nas escolhas múltiplas eu tenho limites, eu devo pensar o que é em derivadas trabalha com limites, e o que em derivadas trabalha com limites é a definição de derivada, ok? Que é então isto que vamos fazer. Reparem que nós, como temos aqui estes valores do π e assim dá mais jeito de trabalhar com esta, ok? Eu vou então calcular f' de π. F' de π. Então é igual ao limite, com base então aqui na definição, quando x tende para π, de f de x, o que é o meu f de x? É cosseno de x,
menos f de x0, e o meu x0 neste caso é π, não é? Portanto, menos cosseno de π, ou seja, o f de x0 é substituir na função o x, no caso o x0 por π, ok? No meu caso o x0 é π, sobre x menos x0, ou seja, x menos π. Igual, vou só agora simplificar aqui isto, limite quando x tende para π, cosseno de x menos... Agora quanto é que dá o cosseno de π? Bom, círculo trigonométrico, vou fazer aqui em cima. Cosseno de π, se bem se lembram, o eixo dos cossenos é aqui então na horizontal, é este eixo. O π é aqui o 180 graus e o cosseno de π dá menos 1, ok? Dá aqui menos 1. Então reparem, o cosseno de π dá menos 1. Com menos atrás fica, menos com menos dá mais, não é? Portanto, mais 1 sobre x menos π. E pronto, temos aqui a nossa expressão que é ali logo a primeira, ok? Esta é a resposta então à pergunta. A expressão que nos dá a derivada da função no ponto π é esta, ok? Portanto, eu estive aqui a falar da abordagem gráfica porque é importante noutros exercícios, então o que eu acho, fala-vos em derivada, devem-se lembrar disto, mas sendo escolha múltipla e se temos que escolher uma expressão que tem limites, então pensamos, o que é que em derivadas trabalha com limites? E então aqui lembraria-nos da fórmula, as duas fórmulas que existem de definição de derivada, que são estas, ok? Que são equivalentes, estas fórmulas são equivalentes, estão apresentadas apenas de maneira diferente. Poderão então consultar nas aulas respectivas e, então, lembrando desta fórmula, estaria resolvido aqui o problema, ok? Então,